Eu acho que eu tenho um pouco essa relação com a fotografia, assim, nos meus projetos eu acabo conhecendo mais do mundo através deles, assim, então acho que é isso para mim. Meu nome é Gustavo Lacerda, eu sou fotógrafo, sou de Belo Horizonte e moro em São Paulo. Desde a adolescência eu sempre gostei muito de cinema, me interessava pelas imagens, a narrativa do cinema. E na faculdade, na escola de comunicação, eu tive contato, principalmente nas aulas de semiótica, com um pouco da história da fotografia, com o trabalho de alguns fotógrafos, e a partir daí começou a haver um interesse comecei a vislumbrar, né, a fotografia como profissão. Esse projeto em 2009, que de fato eu comecei a pesquisar sobre o albinismo, já achava interessante, eu achava que os albinos tinham uma beleza singular. Pelas pesquisas na internet eu acabei chegando no blog de um albino, chamado Blog do Albino Incoerente. Ele me ajudou, ele começou a postar que tinha um fotógrafo que queria tinha um projeto de começar a fotografar albinos, quem se interessava. Dali eu começava a conhecer algumas pessoas, mas ainda foram longas conversas até chegar no momento delas irem para o estúdio. Eu acho que o que levava até a maioria das pessoas a aceitar o convite foi vislumbrar essa possibilidade, né, de estar no papel de destaque, de ter essa possibilidade de estar ali como, né, como principal naquele momento. Literalmente o difícil foi tirar do papel e começar a transformar em imagem. Levá-los para o estúdio foi a parte mais difícil, né, convencê-los. Então, no início eu não tinha imagens para mostrar também, então era só mesmo uma conversa, o meu discurso de o que eu queria, o meu objetivo, né? A pergunta sempre era a mesma, né? Mas por que eu? Por que você quer me fotografar? É interessante a força, a tensão, porque o mundo não é só bonito, o mundo também é desconfortável. Então acho que é talvez por isso que tantas pessoas tenham se tocado com o trabalho, porque eu acho que é um retrato, é um pouco o espelho ali de todo mundo, assim. Tem essa questão do belo, o orgulho das pessoas estarem ali, mas o desconforto e a tensão do momento ali das fotos é muito forte. Quando eu fui expor o trabalho em Tiradentes, no festival no Foto em Pauta Tiradentes, eu achei que foi uma exposição com imagens muito grandes, as fotos tinham 2,5 metros, era uma coisa muito forte, mais dramático, e o espaço era um lugar muito interessante, é uma antiga fábrica de cal, então era um lugar que dava uma aura, uma força, mas eu sentia falta de alguma coisa mais pessoal, mais humanizar um pouco. E me veio a ideia de pedir para ela colocar no papel aquilo que ela já tinha me contado algumas vezes, de como que foi para ela, a experiência e tal. E aí ela escreveu uma carta, e a carta, que é um dos poucos textos que tem ali, é narrado, né, pela própria mãe das duas albinas, e eu acho que torna mais perto de como foi feito o livro mesmo, um processo menos teórico e mais de prática da vida mesmo. Naturalmente, quando você investe um tempo, né, numa pesquisa de um tema especificamente, naturalmente as pessoas acabam considerando um pouco que você fica um pouco especialista naquilo, é uma tendência natural das pessoas. Então, uma revista da Folha de São Paulo me procurou para fotografar os dois em momentos diferentes. E o trabalho com o Hermeto foi fantástico, inclusive, foi uma super experiência conhecê-lo. Eu fui para Curitiba, passei um dia na casa dele, conversando muito e tal. Eu fotografei ele, fotografei também um músico africano, Salif Keita. E foi um processo de desapego, não colocar, que a vontade era tê-lo na capa do livro, ter várias imagens dele, porque foi super bacana o processo, a experiência de conhecê-lo e também rendeu fotos muito legais, assim.
mas a ideia, eu acho que iria desvirtuar a minha ideia, que era trazer para a posição de protagonista quem até então estava à margem. E o Hermeto, ele acabou que, a arte dele acabou indo além da questão do albinismo, né? Então ele já era um cara famoso, já era um cara do foco e das lentes, né? Independente de ser albino ou não. Então eu achei que não cabia ele estar ali, que a minha ideia era trazer realmente aquelas pessoas que ainda não estavam nessa posição de protagonista. Essa exposição é uma exposição em que o Sebastião Salgado retrata os movimentos das populações, a globalização e os efeitos dessa globalização nas populações mais pobres do planeta, os movimentos de povos refugiados pela guerra, a luta pela terra no Brasil, né, essa luta entre os latifundiários e o movimento sem terra entre os povos indígenas, né, e esses latifundiários. Então é uma importância social muito grande da gente poder ver essa realidade através da beleza das fotografias do Sebastião Salgado. A exposição Êxodos, ela pode contribuir na educação das crianças de uma forma tanto estética, em mostrar para as crianças essa técnica da fotografia, que o Sebastião Salgado, ele tem uma técnica muito bonita de fotografar em preto e branco, ele tem um entendimento muito bom de fotografia, de luz. Então é importante essa parte estética mesmo das crianças conhecerem essa técnica da fotografia que, apesar de hoje estar muito difundida pela facilidade da gente ter fotografia digital, mas a fotografia analógica, que é a técnica que o Sebastião Salgado usa, ela não é mais difundida e é muito importante eles conhecerem isso, e pela importância social também da temática da exposição. Eu gostei das fotografias que teve aqui do artista, né? Que fala da história da pobreza das pessoas no mundo, de pessoas que não tem nada para comer, não tem lugar para morar, ainda que tem pessoas reclamando com o cotidiano que tem, que até eu mesmo já reclamei, mas depois vendo isso daqui ainda dá para valorizar o que eu tenho em casa. Mesmo que as obras não fiquem claras para eles hoje, nesse momento, isso vai contribuir muito no futuro para eles, um conhecimento cultural. Nós podemos aprender a apreciar a arte, nós podemos voltar ao passado para ver como era a situação de antigamente e comparar com a situação de hoje em dia. A partir do momento que o professor busca trazer o aluno junto a um museu, uma exposição, faz com que ele tenha entendimento que, pelas fotos que ele vê, igual a gente está vendo hoje, que ele possa ver que o mundo lá fora pode oferecer ele, que pode ser um cidadão melhor, que ele pode, através disso, ver a dificuldade entre um e o outro e buscar o melhor para ele também. Então, eu acredito que a arte ensina muito isso. A foto que me marcou mais foi uma foto do fotógrafo francês Laboile, que é uma foto da filha dele, se não me engano é filha dele, né, em cima de uma mesa
mexendo com uma flor, né? E tem uma luz maravilhosa. Mas o que me impressiona não só na foto, mas no trabalho dele, não só a técnica, né? Mas como que ele consegue a intimidade, chegar na intimidade, né? Daquela pessoa que ele está fotografando. E, no caso, por ser uma criança, né? Porque eu acho muito difícil você conseguir entrar na intimidade da criança sem que ela se incomode com você ali, né? Apesar de que ele é pai dela, já é uma convivência diária, mas ainda assim a lente, né, é uma coisa que às vezes incomoda as pessoas, assim, às vezes a pessoa se distrai olhando para quem está fotografando, né? E ele conseguiu isso nessa foto. É uma foto que me impressionou muito quando eu conheci o trabalho dele.